Primeiro, eu quero agradecer a cada um de vocês que está aqui hoje, né, para presenciar esse momento. Muito obrigada pela presença. Quero agradecer ao Armazém do Campo por ter disponibilizado aqui o espaço. E nós vamos começar com as falas de alguns leitores especiais que leram o livro de antemão, né, antes, e estão aqui hoje para comentar. Para fazer o primeiro comentário de leitura, eu vou chamar Beatriz Novick. Ela é educadora, professora de espanhol e de história. Vamos ouvi-la. Isso, uma salva de palmas para a Beatriz. Boa tarde, tudo bem? Bom, eu cheguei faz pouco tempo no Uruguai, minha terra, então pode ser, eu trouxe a cola aqui, mas pode ser que alguma palavra saia de espanhol, então peço desculpas, tá bom? Bom, quando a Inês, o ano passado, me convidou para participar do projeto, eu fiquei super empolgada, mas depois aconteceram alguns acontecimentos na minha vida e a escrita ficou para trás, eu fiquei triste por isso, mas tudo bem, eu estou aqui, estou participando de outra maneira que também é muito gostoso. No início de janeiro veio um presente, veio um livro. Depois de uma tarde muito chuvosa lá no Shopping Paulista, a Inês veio de presente o livro e cheguei em casa e eu devorei de vez. Eu não podia parar de ler, eu não podia parar de entender, de sentir todas as conexões que tinha feito comigo, com minha infância, com o cinema. E lógico que eu me emocionei muito. Me emocionei primeiro com a expectativa que falavam: que será esse cinema? Que é isso? Uma sala escura? Falam que é igual que a TV, então vamos estar todo mundo apertado. O que vai ser isso? Outra que eu fiquei com muita... sentindo muito isso foi a desobediência civil, a primeira desobediência civil que eu adorei. Depois a surpresa de chegar ao cinema e ver o ingresso, para comprar o ingresso que tinha que fazer longas filas, fileiras. E também me chamou muito a atenção, não muito a atenção, mas voltei no tempo quando falam que o prazer de ir ao cinema por ir ao cinema, sem saber que filme iam passar, porque naquela época não tínhamos a internet, não tínhamos o dia da Folha, nem tínhamos como ir comprar um jornal. Então, vamos igual ao cinema e ver o que nos depara. Chegar lá e ter um filme. Mas aí as lágrimas chegaram quando a pipoca não pôde entrar no cinema. Não deixaram entrar a menina com a pipoca. Eu chorei mesmo. Não podia ser tanta empolgação com essa pipoca. Era uma conquista a pipoca. E não deixaram, mas tudo bem, acontece. E depois,
outra que eu fiquei assim, lembrando da minha infância também, foi a bolsinha azul. Eu tinha uma bolsinha também, mas era cor-de-rosa, e era a bolsinha para ir ao cinema. Então, apesar dos quilômetros de diferença, de mais de 2.000 quilômetros, as meninas da década dos 70 também levávamos bolsinhas ao cinema. E nos preparávamos para ir ao cinema. E estavam os cinemas do bairro que nós chamávamos de continuado. Víamos 3 filmes os domingos depois de comer os ravioles del abuelo. 3 filmes seguidos, entrávamos 14 horas e acho que saíamos às 20. Para as mães era uma delícia, toda essa criançada no cinema, mas também estavam aqueles outros cinemas que a gente tinha que ir ao centro, vestir de outra maneira. Então, muito paralelismo, muita coisa parecida. E agora que cheguei de lá, do Uruguai, eu vi uma proposta de cinema ao ar livre por conta da prefeitura, que também é uma delícia, você só tem que levar a cadeira de praia. E achei o máximo poder que a população esteja encantada com a sétima arte. Então, o que vocês fizeram, a sétima arte convidou vocês para a arte, porque realmente os depoimentos, as memórias, as crônicas que vocês fizeram são deliciosas. Eu vou falar uma palavra em espanhol, tiernas, são muito tiernas. Leva a um lugar muito especial da memória e dos sentimentos, das emoções. E outra coisa que eu queria dizer, e que para mim é muito importante, que vou ter coragem, é de tentar ir ao cinema sozinha. Eu nunca fui ao cinema sozinha. Eu sempre fui com alguém, esse alguém não está mais, esse alguém era muito importante porque podia conectar muita coisa, mas no cinema, numa das memórias, numa das crônicas, está um Antônio, talvez seja um Antônio ou Antônias, muitas, que também não tem por que ser sempre o mesmo para dedicar-se como cinema. Então, eu queria agradecer a vocês por deixar-me falar e por deixar fazer esta viagem. Vocês me deixaram viajar para o tempo e lugar de vocês. E eu queria dar os parabéns e ao mesmo tempo falar um viva muito grande para todos os autores. Obrigada. Agradecendo mais algumas presenças, sempre está presente aqui o grupo, de Guimarães Rosa, grupo de leituras, Querem falar um pouquinho sobre esse grupo? Tá bom. E eu quero agradecer a presença aqui do Nicanor. O Nicanor tem um canal no YouTube, TV Arte Canal, e ele está gravando, e depois nós nos veremos lá nesse evento, nos veremos lá no YouTube, no canal da TV Arte Multicanal. TV Arte Multicanal. Muito obrigada, viu, Nicanor? Eu vou convidar agora a Patrícia Pantaleão. Vou falar um pouquinho aqui da Patrícia, A Patrícia Pantaleão, ela é professora, é terapeuta ocupacional de formação, escreve o Seu Coração Manda, é participante do coletivo
2017. Seu primeiro livro, Planos, Paçocas e Poemas, foi lançado em 2020. Maravilhoso. Então, agora é sua vez, Patrícia. Muito obrigada pela presença e por aceitar o nosso convite. Boa tarde. Eu quero agradecer a Inês, ao Tony, pelo convite. Uma tarde, um domingo chuvoso. Eles fizeram uma visita, Caramelo foi também, e fui presenteada com esse livro incrível, que a gente lê de uma vez só. E olha que eu viajei nas histórias e fiquei muito triste porque você perdeu a sua bolsinha. Era como se tivesse sido comigo. E a gente vai lendo e vai se emocionando com tudo aquilo que foi escrito lá, com cada experiência de cada um. Quero um abraço carinhoso a todos os escritores e escritoras que estão nessa coletânea. E aí eu viajei, né? Falei, eu vou escrever isso aqui se eu tiver oportunidade. E hoje chegou um dia, né, a oportunidade de ler para vocês, se vocês me derem licença. Obrigada. Cinema de rua. O ano eu não lembro ao certo, eu acho que era 1986. Vou arriscar essa data. Pai um dia diz: vamos ao cinema. Não foi uma pergunta, vamos ao cinema. Eu lembro que era um sábado ensolarado e raramente isso acontecia. Na verdade, foi a primeira e única vez que nós tivemos a oportunidade de ir ao pai, com o nosso pai, ao cinema. Eu falo nosso porque minha irmã está aqui também. Eu e meus irmãos sempre estávamos acompanhados pela nossa mãe. Reunião de pais e mestres, comprar roupa, levar ao médico, passear na casa das tias, ir em festinha de aniversário, tudo era a nossa mãe. O pai e a gente só tinha sua presença à noite, quando ele chegava do trabalho. Seu serviço era longe, mãe falava. Naquele dia foi mágico. Pela primeira vez que eu me lembre, nós iríamos ao cinema. Aí eu pensei, o pai só pode estar com dinheiro. Lembro que fomos assistir Os Trapalhões no cinema, ali na Praça da República, no centro de São Paulo. Fomos e voltamos de ônibus. Ao trazer essas memórias afetivas que foram proporcionadas, estão todas aqui, ó. Eu fui buscar na minha história em quais momentos que a família esteve toda reunida. E fiz uma lista pequena, mas a lista saiu. No almoço anual na casa da tia Leonor, lá na Zona Leste, lá na cidade de Carvalho. No batizado do meu irmão, eu me lembro, isso foi em 1982. Nossa, tinha tanta gente naquela igreja. E no casamento da prima, lá em Bauru. Nessa época, meu irmão caçula não era nascido. Então a viagem foi muito linda. Mas, poxa, Patrícia, não era para falar sobre sua experiência de ir ao cinema, como que foi? Está tudo aqui. Porque foi através do livro de vocês que eu revisitei essas memórias muito importantes para mim. Essas lembranças que eu acho que até daria uma película, viu? Para passar no cinema. A gente riu, a gente se divertiu muito nesse dia e para nós foi muito importante. Muito obrigada. Boa tarde. Dia Internacional das Mulheres, né? Hoje, primeiras mulheres aqui. Eu vou chamar então Sônia Pichain, escritora, fotógrafa, designer gráfica, uma das organizadoras do Sarau da Brasa, desde o início em 2008. E ela que é a responsável aí pelo projeto gráfico desse livro.
boa tarde, boa noite, sei lá. Mas eu tô aqui, muita gente que eu nunca vi antes, né? Que eu não conhecia, que você não pretende encontrar vocês no Salvadores, no livro. Então, como a gente falou, fiz o projeto gráfico já faz algum tempo, então ali primeiro, né? E foi uma alegria dizer. E eu acho que como a primeira pessoa que falou aqui, ele leva a gente a muitas recordações, sabe, eu acho que eu me vi na minha infância, na adolescência, na minha juventude. A gente tinha um cinema no bairro da Brasilândia. Na verdade, foram 2 cinemas da Brasilândia. O primeiro era do meu pai, que era doido do cinema, ele ia direto, e era um barracão de madeira. Aí era nos anos 50, e no começo dos anos 60 surgiu esse Sigon, que já era um cinema do jeito que a gente conheceu depois, no centro da cidade. E era no bairro, e a gente estudava na escola pertinho desse cinema. De sexta-feira, quando estava no colegial, a gente saía da aula e ia para o cinema, ninguém tinha aula de sexta. Então tem várias lembranças que eu fui, conforme eu fui lendo o livro e as crônicas, você vai voltando e vai lembrando, né? Inclusive, assim, até chegar no momento em que fechou tudo quanto era cinema de bairro, ou começaram a dividir os que existiam no centro em pequenas salas, né? Que a gente chamava às vezes de caixa de sapato, porque cabia 40 pessoas, 20 pessoas, e a maioria fechou. O que é uma pena, né? Hoje você vai encontrar um monte de cinema em shopping só. A maioria que tinha no centro fechou, alguns eram muito conhecidos, né? E a gente sofreu com essa mudança para quem gostava de cinema. E eu acho que hoje é um pouco diferente, porque as pessoas não frequentam tanto cinema, né? Você tem as Netflix da vida, eu estava vendo filme em casa. Eu lembro que meu pai comentava, na época dele, que ninguém tinha nem televisão. Então o cinema do bairro era uma coisa muito importante. Que o pessoal ia, não precisava pagar ônibus, condução, para chegar, e era muito frequentado os cinemas de bairro. E infelizmente tudo foi fechado, né? E vendo essas crônicas, a gente vai vendo, vai lembrando, né? A gente ia, eu lembro que tinha alguns filmes que eu ia com a minha avó, que ela adorava tudo mais a nossa, e passava, ela levava os netos. Outros filmes da família inteira, outros a gente, enquanto adolescente, frequentava, juntava a molecada na matinê de domingo, ia, né? Eu achei interessante essa coisa da memória, de você trazer, que foi isso que eu senti no livro, né? Trazer uma memória de alguma coisa que hoje não acontece, né? E é importante, tudo que é memória, você registrar, passar para frente, dividir, compartilhar com outras pessoas, seja em que assunto for. E aí eu achei muito original a ideia de fazer dentro desse assunto, da sétima arte, do cinema, que é uma arte importante, né? Eu gostei bastante de ter ido e queria parabenizar todos os que participaram, tanto o Tony, o produtor, a Inês, que fez a organização, escreveu, cada um dos autores, né? Eu acho que foi uma ideia original e importante. E fiquei muito feliz de ter participado, de ter feito essa divulgação, esse projeto gráfico. Eu só tenho a agradecer. Espero que vocês comprem o livro, vejam quem não participou, gostem. E a gente está aí, estamos juntos. Obrigada, Inês. Acrescentando aqui, o livro foi organizado por mim e pela Cibele, e quando a gente chamar aqui, vocês vão conhecer todos os autores e organizadora também. Eu vou convidar agora para falar João Luiz de Brito Neto, cineclubista e cineasta, e Ana Lúcia Lopes de Alexandria, do Movimento Cultural de Itaquera.
Então eles dois são militantes, um casal companheiro. Então, agora a palavra é sua, João. Nossa, eu não esperava. Boa noite. Parabéns a todos, todas e todos. Eu não participei do livro porque eu me senti excluído, não sei porquê. Eu sou um cineclubista antigo de São Paulo. Só para que vocês tenham uma ideia, eu me tornei presidente da Associação dos Moradores do Bairro da Vila União, que é aqui na Zona Leste de São Paulo. Eu fui eleito o mais jovem, com 21 anos, como diretor, na época da ditadura. Eu derrotei um militar que há 16 anos era o presidente, e a minha campanha foi exibir filmes. Eu exibia filmes na associação em caráter voluntário, com uma película de 16 milímetros, e com isso eu consegui 1.100 votos e me tornei o jovem dirigente da Associação dos Moradores, onde minha bandeira foi sempre a cultura. Aí eu levei para a associação cinema, evidentemente, teatro, música, etc. Depois, através dessas minhas bandeiras, eu passei a defender para que os cinemas de rua eles não fechassem. Eu fui diretor da Federação Paulista de Cineclube do Estado de São Paulo. Depois eu fui convidado para ser diretor e projecionista do Cineclube Bexiga. E eu trouxe aqui uma relíquia do Cineclube, que é o carretel que eu usava lá. O Cineclube fechou. Eu trouxe o carretel para... Eu não sei como que a companheira vai sortear isso aqui, tá bom? Isso aqui já é uma raridade. Aqui a gente colocava um rolo de 18 a 22 minutos. Então o cinema ele vinha em partes, aí a gente montava ele todo, depois desmontava e mandava para a empresa, certo? Eu não quero falar mais coisas que eu aprontei, senão eu vou ocupar muito tempo. Eu fui ladrão de película de cinema, um monte de coisa. Não quero falar mais, chega por aí. Muito obrigado e parabéns a vocês, tá? É uma coisa fantástica. Esse é o Carlos Melo e ele vai falar. Bom, primeiro uma alegria receber esse livro, estar com esse livro na mão, porque quando eu soube do livro através de amigos, eu pensei, se a ideia do livro, o livro é tão bom quanto a ideia do livro, vai ganhar tudo de maravilhoso, porque a ideia é fantástica. E com certeza o livro eu vou ler numa sentada agora e vai ser fantástico. Gente, meu nome é Carlos Melo, eu sou jornalista, eu sou um dos coordenadores do Cineclube Vladimir Herzog, do Sindicato dos Jornalistas de São Paulo. Criado lá na década de 70, 80, depois dos eventos que acho que todo mundo sabe como foram duros naquela época. Nós demos o nome do nosso auditório principal de Auditório Vladimir Herzog e logo depois foi criado o Cineclube. O Cineclube ele ficou parado, o João sabe bem a história dos cineclubes aqui em São Paulo, como é difícil. Ficou parado um tempo, foi reativado e terça-feira, agora às 19 horas, na rua Reno Freitas, 530, esse é o convite que eu faço para vocês. Nós vamos exibir o filme Fobia, que ganhou o Festival de Brasília, do Kiko Goifman. E um dos atores desse filme, o ator principal desse filme, é nada mais nada menos, para quem acompanha cinema nos últimos 50 anos em São Paulo, Jean-Claude Bernadette, que não tem feito aparições públicas por problemas de saúde e outros há algum tempo em São Paulo. Ele vai participar depois da exibição do filme de um debate com a gente, na terça-feira, 19 horas, na sede do Sindicato dos Jornalistas de São Paulo. Nós estamos exibindo 2 filmes sempre gratuitamente, seguido de debate, 2 filmes ao mês. No mês da mulher nós teremos mulheres realizadoras lá, mulheres negras, mulheres realizadoras, espaço.
para a diversidade na direção do cinema, que também não é dado hoje em dia, principalmente em via de programas de distribuição, exibição, mas eu não vou fazer mais discurso. Fica o convite e lá vocês vão poder, inclusive, saber mais das lutas dos cineclubes hoje, da nossa história, da programação que a gente pretende fazer para o primeiro semestre, que tem cinema independente, tem cinema marginal, tem películas mais conhecidas, onde nós levamos os diretores com outro viés de debate. Mas não é isso, desculpe o tempo que eu tomei, mas fica o convite, eu vou ficar muito feliz e os cineclubistas vão se ver todos, se eu conseguir encontrar todos vocês lá na terça-feira e durante todo o ano, sempre lá no nosso auditório. Vão ser muito bem-vindos, muito bem-vindas, muito bem-vindos. Obrigado. Vou repetir. Rua Rego Freitas, 530, você salta no metrô República, ela é em frente à Igreja da Consolação, é a sede muito antiga do Sindicato dos Jornalistas. Na sobreloja nós temos um auditório de 120 pessoas, onde é o espaço do Cineclube Vladimir Herzog. Então, terça-feira, 19 horas, Rego Freitas 530. Nas redes sociais, eu não vou dar os asteriscos, mas é só colocar no Google Cineclube Vladimir Herzog, que vocês vão encontrar Facebook, Instagram, tudo isso. Obrigado. Eu vou convidar para fazer a sua fala a Lê Kishimoto, antropólogo e documentarista. E nosso amigo aí, dileto de muito tempo, né? Os outros também, mas ele está há mais tempo, né? Eu queria, em primeiro lugar, parabenizar as autoras, autores do livro. Eu queria agradecer também o convite, né, para eu estar falando aqui hoje, e eu desconfio por que me convidaram, né? Porque há mais de 20 anos atrás eu participei de uma experiência, um projeto, junto com um monte de educadoras que estão aqui na Zona Leste, em que a gente assistia filmes brasileiros, discutia os filmes e pensava como é que a gente poderia usar esses filmes em sala de aula, né? Eu acredito que aquela experiência de mais de 20 anos atrás tem a ver com essa reunião. E é muito interessante como aquela experiência influenciou a minha trajetória também, né? Porque depois daquilo eu fiz uma pesquisa acadêmica sobre salas de cinema, sobre 4 salas de cinema que existiram no bairro da Liberdade entre os anos 50 e os anos 80, que só passavam filmes japoneses. E eu entrevistei antigos frequentadores daquela sala de cinema. E é muito parecido aquele meu trabalho, aquela minha pesquisa que virou um livro chamado Cinema Japonês na Liberdade, com esse livro que está sendo lançado hoje, porque tem a ver com memórias de vivências, experiências do cinema. Então, tem uma coisa muito interessante que eu acho nos dias de hoje, né, que hoje em dia é muito fácil a gente assistir um filme, não é? Você está na sua casa de pijama, você aperta um botão e você está assistindo um filme. Só que assim, esse livro delas e a minha pesquisa fala de uma outra época em que assistir um filme era uma experiência social, era um ritual social. Né? Então assim, não dava para apertar um botão e assistir um filme em casa. Então você tinha toda uma preparação para ir ao cinema, a pessoa tomava banho, colocava uma roupa boa. As salas antigamente eram salas gigantes, né, de 1.500 lugares, 3.000 lugares, então a fila era grande, então tinha que chegar bem antes, e lá na fila do cinema tinha toda uma paquera também, era um ponto de encontro, né, quer dizer, então é muito importante, né, a gente lembrar desse momento, né, do cinema como um lugar de encontro das pessoas, de reunião das pessoas, né, uma experiência coletiva, né, que quando apaga a luz, todo mundo ali está numa comunhão, né, tá se irmanando numa mesma experiência, né. E essa questão do cineclube, que está aqui o João também, né? Quer dizer, que é esse hábito de encontrar e não só ver filmes, mas falar sobre filmes, né? E então eu acho que a coisa mais importante do cinema não é o diretor que produziu o filme, que tem uma linguagem, mas é o que esses filmes causam
os espectadores, como é que as pessoas lembram desses filmes, né, que têm um significado pessoal, né? Não, então é isso, né? E eu acho que hoje também a gente celebra essa experiência social, né, da gente se encontrar presencialmente, não é? Conversar sobre cinema, né? Então eu fico muito emocionado, né, de ter participado de uma experiência 20 anos atrás, que se soma a tantas outras experiências, né, como a do João, né, e de todo mundo aqui. Obrigado. Para fazer a sua fala, Escobar Pranelas é escritor e produtor audiovisual, integrante dos coletivos A Casa Amarela e Lentes Periféricas, de produção de audiovisual e curta Suzano, que organiza a mostra de curtas-metragens do mesmo nome. E um amigo que nos acompanha aí nas escritas, né, Escobar? Escobar escreveu o prefácio no meu primeiro livro. Gratidão pela sua presença. E o microfone é seu agora. Queria dizer, parabenizar a todos e todas que participaram desta antologia, que é mais do que uma coletânea de textos, né? Realmente está num outro patamar, né? São textos que eu tive a oportunidade de ler já desde o primeiro momento e fiquei assim, profundamente tocado, até porque fez com que eu voltasse para as minhas memórias, para as minhas lembranças, né, de como que foi a primeira ou as primeiras experiências de ir ao cinema, né, no caso levado pelos meus irmãos, né, que eram as pessoas que fizeram essa ponte de me transportar para a sétima arte. Eu já tinha comentado com o Antônio Mioto aqui, mas a Inês não sabe. Eu sou formado em História, então em História eu fui um pouco para Sociologia, né? Eu me aprofundei, aliás, eu dei aula de Sociologia durante muito tempo, então eu trabalho muito com essa questão das permanências. E aí eu tomei a liberdade de fazer na leitura do livro, de interpretar algumas informações que foram citadas e eu gostaria de compartilhar com vocês aqui agora. Peço licença. Alguns filmes que foram citados pelas pessoas que participaram da coletânea foram citados inclusive mais de uma vez, e aí me chamou a atenção dois dados. Primeiro, um filme argentino, né, O Segredo dos Meus Olhos, do Juan José Campanella, que foi citado por 3 pessoas, né, e eu meio que concordo com essas 3 pessoas, afinal de contas, O Segredo dos Meus Olhos é um senhor filme. Uma outra questão que me chamou a atenção é que o filme Cinema Paradiso, que pelo que eu entendi é um filme que norteou ou que foi o insight inicial para que essa coletânea fosse gestada, ele quase não foi citado. Eu acho que ele foi citado uma única vez por uma pessoa só, né? Então, isso me chamou a atenção. Outros dados a respeito desse trabalho de citação dos filmes. Foram citados, no total, 58 cineastas diferentes. Desses nomes que foram citados, no caso, inclusive, o Juan José Campanella foi citado 3 vezes, no final das contas, foram citados cineastas homens 54 vezes. E as mulheres, cineastas mulheres, apenas 4 vezes. E, curiosamente, uma coletânea, uma antologia feita prioritariamente ou predominantemente por mulheres, né? Então, me chamou a atenção o fato de que os referenciais
de cinema, mesmo para as mulheres, continuam sendo cineastas homens. Outro detalhe é a citação de origem dos filmes. Foram citados 27 filmes estadunidenses, 12 filmes do Reino Unido, 11 filmes da Espanha, 10 filmes da França, e aí chega o Brasil com 9 filmes citados, né? Um último detalhe que eu achei muito interessante é que a maioria das citações são de filmes da década do ano 2000, de 2000 a 2009, né? A segunda década mais lembrada dos filmes citados foram filmes da década de 1990, 11 filmes. E depois os filmes anteriores aos anos 90, porque aí está diluído nos anos 80, nos anos 70, anos 60 e 50 inclusive, 10 vezes. É isso. São números, apenas números, tá? Não é uma crítica, é uma consideração sociológica e é isso. Eu quero parabenizar a Inês e a todos e a todas que participaram desse trabalho. Um abraço. Sibeli Gaspar Alfonso tem ouvido elogios sobre seus cabelos grisalhos. Ao contrário dos prognósticos, eles só vieram com decisão após ela se aposentar como professora da Rede Municipal de Ensino de São Paulo. Foram 31 anos na educação e a maior parte desse tempo no lugar mais incrível da escola, a biblioteca. Sempre esteve envolvida com livros, leituras, histórias, idiomas, viagens. E, claro, cinema. Não é à toa, seus prêmios favoritos nos festivais são filme estrangeiro, montagem e trilha sonora. Esta é a Sibeli. Sim, para os amigos tomar uma nota musical. Palmas para ela, Sibeli. Muito obrigada, amiga, por tudo, pela parceria e tudo. Boa noite, pessoal. Eu sou tímida para falar, prefiro escrever, mas eu queria agradecer a presença de todos e dizer que foi um projeto muito sensível e que a parceria com a Inês é uma parceria que dá certo. A gente já está repetindo, já fizemos outros projetos juntas. E esse nasceu de uma conversa no final de uma noite de sexta-feira, depois do cinema. Então foi bem aproveitado esse cinema, né? Rendeu bastante. E a gente espera que vocês gostem das histórias e que escrevam as suas histórias, né? Quem sabe a gente consegue, nos próximos livros, tem a companhia de muitos de vocês, tá bom? Obrigada, super beijo. Nós estamos pensando numa segunda edição revista e ampliada, né? Aí podem entrar mais textos. Agora, a Claudete Carvalho é moradora da cidade de Guarulhos, São Paulo, mas prefere estar sempre no mundo, literalmente. É preta, pobre, periférica e professora aposentada das redes de ensino municipal e estadual. Para ela, estar entre os companheiros e companheiras de luta é sempre um privilégio. Deus e o Diabo na Terra do Sol foi o primeiro filme que viu no cinema. Claudete, muito obrigada. Agora, uma palavrinha sua. Bom, boa noite a todos, a todas e todos, né? É um grande privilégio estar aqui e agradecer todo esse trabalho que foi feito, assim, pelo empenho da gente, né? A gente jamais esperava que tivesse todo esse trabalho, toda essa coletânea e de repente sair como um sonho que virou realidade. E eu gosto muito
amigos, e aonde tem amigos a gente tem prazer. E aonde tem prazer, vale a pena viver. Cláudio Vaz é daqui e dali, de uma vida inquieta até que se aquietou, menos a incansável busca de afinar o olhar sobre si e o mundo. O Cláudio está aqui presente, espiritualmente está no texto. Ele não pôde estar aqui hoje, né? Mas está aí na presença do livro. Elizabeth Monteiro, o texto dela, uma sessão inusitada, também não pôde estar conosco. Mas vocês verão a história dela aí no livro, né? A Elizabeth também é formada em letras, com especialização em literatura e crítica literária pela PUC de São Paulo, professora aposentada da rede pública. O cinema sempre fez parte de sua vida, assim como a literatura. Sente-se paradoxalmente ousada e insegura por publicar pela primeira vez. A Gabriela Barbosa, também não pôde estar aqui conosco hoje, por motivos de trabalho, estudo, né? Mas a gente tem aqui a mãe e o irmão, que estão no livro também, que é a Marli e o Raul. Então, palmas para a Gabriela. A Gabriela é atriz, obstetriz, né? Tem filha e mãe, mulher cisgênero, negrígena. Há alguns anos, raça e gênero têm sido pautas importantes na vida dela, assim como os direitos sexuais e reprodutivos e a maternidade. Tentou deixar de ser atriz, mas pulsa por arte, escrita, música, cinema e teatro, além de quase tudo que é artesanal. Apesar de escrever muito, este é o primeiro texto que se permite publicar. Diz que ficou instigada a muito mais. Gabriela. E agora eu convido a Helenilda para vocês a conhecerem. Helenilda está aqui. Helenilda Andrade. Helenilda Andrade é pernambucana, vive em São Paulo desde a infância, pedagoga, atua na área de educação da Prefeitura de São Paulo há tanto tempo que já pensa em se aposentar. Escreve rimas que imitam cordel para contar causos que acontecem com pessoas queridas. Aprecia e se encanta sempre com o cinema. Só quero agradecer, fiquei muito contente de ter participado do livro, de ter escrito. Para mim foi uma visita ao passado, porque eu conto ali uma história que eu vivi com meu namorado, que está ali, ó, me filmando. E a gente, na história eu conto que a gente não assistiu um filme no cinema. Vocês imaginam já por quê, né? Aos 15 anos. Enfim, eu fiquei muito grata de ter participado, achei a ideia fantástica e também eu senti que foi terapêutico de alguma maneira. Obrigada, viu? Obrigada a você. O nome da crônica é Anos 80 e o Cinema Fora da Periferia, de Lúcia Nicásio. Lúcia Nicásio é paulistana, filha de imigrantes nordestinos, uma aprendiz inquieta, uma irremediável sonhadora e uma eterna apaixonada pela vida. Foi ao cinema pela primeira vez com seu pai. Desse dia, guarda a lembrança
de ver nos olhos dele a magia, o encanto e a alegria por estar no cinema com as filhas. Um mundo de encanto e possibilidades, o mesmo mundo que até hoje a inquieta e fascina. Vem aqui, Lúcia, dá um oi pro pessoal. Boa noite a todos e a todas. Vocês não têm noção do que está passando no nosso coração nesse momento, gente. De nós que fizemos parte desses textos. E do quanto a gente está revivendo de momentos infinitos que nós tivemos oportunidade ao longo desses últimos, vamos por 30 anos, 20 e poucos anos, 25 anos pelo menos. O Alexandre falou do nosso projeto, o Alexandre Kishimoto falou do nosso projeto lá do cinema brasileiro nas escolas, e de fato aquele projeto nos uniu em muitas coisas, inclusive para nós lutarmos por uma escola pública de qualidade. Nós acreditávamos que os nossos projetos poderiam fazer com que os professores sonhassem, experienciassem diferentes situações que fizessem da sala de aula um espaço de prazer, de alegria, de cultura e de fortalecimento das nossas histórias, das nossas raízes. Então, estar aqui com o fruto do nosso trabalho, das nossas vivências, não foi trabalho, isso foi das nossas vivências, é algo extremamente prazeroso. É algo que faz com que a gente acredite que valeu a pena cada dia que nós trabalhamos na escola pública. Nós vivemos juntas lá no Antônio Carlos, pelo menos por 17 anos, nós trabalhamos juntas lá na mesma escola. O trabalho foi tão bom, o vínculo foi tão grande, que nós permanecemos amigas até hoje. Muitas de nós já aposentamos, outras ainda estão na ativa na luta para se aposentar, porque acreditamos que elas vão se aposentar em breve, né? Outras estão já em outras atividades, mas nós estamos unidas por algo que é infinitamente impagável: a nossa amizade, o nosso amor. É incontável cada momento de prazer que a gente teve ao ir ao cinema junto, depois tomar um café, depois discutir, levar para a escola esse filme, trazer da escola também aquilo que a gente tinha visto no filme, e depois poder juntar as nossas vivências particulares nas nossas crônicas. Na hora de escrever a crônica, a gente fica pensando mil coisas sobre o que eu vou falar, sobre qual das minhas experiências no cinema eu vou falar. Eu deixei meu pai para falar na citação lá da minha mini biografia, porque é o amor da minha vida. É o homem que me fez amar, aprender o que é o amor. E uma das coisas que ele me ensinou foi amar o cinema. Pobre, trabalhador, mas ele ia com um prazer muito grande vendo o filme. Com meu pai a gente viu os 10 Mandamentos, Os Trapalhões, Mazzaropi, né? Então a gente eram os grandes dias, aí Marcelinho Coivinho, que é da nossa época, né? Então foram sessões que eu gostaria que ele estivesse aqui hoje, porque eu sei que ele ia estar curtindo muito. Ele ia estar muito feliz de ver tanta gente falando de situações diferentes e que ele estava no meio. Aliás, ele está no meio, né, disso tudo. Então, eu quero agradecer a cada pessoa que está aqui. O Toninho também é uma pessoa que foi ao cinema, foi uma das primeiras pessoas que foi ao cinema comigo. Por isso é um dos motivos que ele está aqui hoje. Nós assistimos, eu, a minha irmã e ele. Ele levou a gente, que a gente era mais criança, mais adolescente, né? E não tão criança. Temos cabelos brancos iguais, né? Ele nos levou para assistir, era Dio Como Te Amo, né? O filme. Choramos naquele cinema, saímos de olho inchado, nunca chorei tanto na vida, né? Não sabia que o cinema também possibilitava essas coisas, mas são lembranças ternas que nós guardamos. E nós queremos, eu espero, né, que vocês hoje guardem esse momento para sempre no coração de vocês, porque vai ficar no nosso para sempre. Mas resgatem aí nas suas memórias as suas lembranças do cinema.
O que foi bom para você? O que você curtiu? Com quem você foi furtivamente ao cinema? Com quem você foi escondido e não contou para ninguém? Com quem você foi e fez questão de contar para alguém? Quais os momentos da sua vida que foi muito engraçado lá no cinema? Tem muita coisa para contar. Que filme valeu a pena? Que filme não valeu? Quais os filmes que você fala assim, nossa, eu devia ter levantado antes, né, e ter ido embora? Mas assim, tudo isso são experiências que valem a pena ser resgatadas. Nós teríamos aqui centenas de livros, com certeza. Fica um convite para outros escritores. Nós já temos 2 organizadoras aí que vocês podem convidar, porque são mestres. Inês e Cibele, nosso agradecimento eterno, pelo carinho, pelo cuidado, pelo respeito. Para nossa diagramadora, que foi assim, um cuidado. Quando a gente viu a capa desse livro, nós ficamos encantados, todo mundo ficou encantado no grupo. Então, hoje é o nosso muito obrigada para cada uma de vocês. Obrigada pelo espaço também que nos foi cedido aqui e pela essa oportunidade. Ale, muito obrigada por ter nos tocado com o cinema há 20 anos atrás e que você continue sendo esse mestre das artes, da 7ª arte. Muito obrigada. Ângela Figueiredo, para dar uma palavrinha para vocês e vocês a conhecerem, né? Quem ainda não conhece. Ângela Figueiredo descobriu-se negra já adulta, fato que deu sentido a muitos sentimentos e percepções que até então não tinham nome nem explicação lógica. Mulher, diz que a educação salvou a sua vida. Circula na academia e nos ambientes mais populares, do simples ao erudito. Consciente de sua condição de mulher negra, sabe que ocupar certos espaços na sociedade é uma grande ousadia. Sua rebeldia, afirma ela, é estar viva em um mundo racista e machista e não sucumbir a ele. Ângela, por favor. Boa noite. Eu gostaria de dizer que o que eu escrevi nessa mini biografia agora se repete. E quero muito agradecer aos editores, aos trabalhadores da parte gráfica e todo o coletivo de autores, porque a produção desse livro, mais uma vez, está nos salvando, porque está nos reapropriando do direito de dizer por escrito. E é isso que nós temos que lutar e pelo que nós sempre lutamos, garantir às crianças, jovens e adultos o direito de dizer por escrito. Foi muito emocionante colocar no papel as nossas experiências como leitores. E, como já foi dito aqui, é muito gratificante um projeto entre amigos. E amigos que se aproximam por princípios básicos de respeito, de busca à luta pela justiça, pela igualdade e por um mundo em que todos nós possamos ser felizes, comer, morar, habitar e ingerir e vivenciar cultura. Obrigada. Vou apresentar para vocês a Marta Catalani, mais perto dos 60 do que dos 50, mulher, professora, pedagoga, mãe, amiga, irmã, filha, companheira, tudo isso e não necessariamente nessa ordem, né? Já teve um filho, depois de insistir muito, já plantou árvores e agora já escreveu um pedacinho de um livro. Marta, vem dar umas palavrinhas aqui pra gente. Muito obrigada. Então, eu preciso agradecer a Cibele, aquela menina ali, ó, linda,
que pegava a bolsinha dela dentro de uma escola pública lá na CL e ia para o cinema sozinha. E eu falava, nossa, como ela dá conta disso? Preciso agradecer a Inês, né, por esse projeto maravilhoso, que para mim foi surpreendente. Já fiz muita coisa nessa vida, né, mas escrever uma crônica falando de alguma coisa minha, da minha vivência, eu não achei que seria possível, mas quando o convite veio, eu já tinha bebido algumas cervejas. E quando eu bebo, eu crio asas. Aí eu falei, tô dentro. Aí quando eu vi quem era o grupo, que tinha a Vânia, que tinha a Claudete, eu falei, gente, são amigos, são amigas, tô dentro. Vamos nessa. A Rô, né, Rô? Onde me ensinou tanta coisa. Né? Quando a gente trabalhou lá na década de... deixa pra lá. Então, assim, eu só tenho a agradecer. Foi muito bacana participar desse projeto. Agradeço muito tudo, né, que a organização fez, que carinho, que cuidado. E eu espero que a gente tenha outros projetos, né, com mais amigos. E eu tenho 18 amigos registrados em um livro. Olha que coisa incrível. Muito obrigada. Eu vou chamar o autor Cristiano Luiz. Ele que fez a arte do desenho aí na foto da capa. Então, Cris, venha dar uma palavrinha pra gente. Antes, deixa eu ler aqui a mini bio do Cris, né? Cristiano Luiz é arquiteto e urbanista. Nascido em São Paulo, no bairro da Lapa, Zona Oeste, diz que suas criações e desenhos são regados à música e danças brasileiras. Tudo acontece a partir da primeira nota musical. Tem nesta coletânea a sua primeira participação no livro. Cris, muito obrigada. Ai, gente, é isso, né? Eu fiquei muito feliz pelo convite das meninas e fui contar a minha história, né? A minha história é de família preta, né? E aí, ainda bem, regado com muita música, as minhas tias, meus primos, a gente vivia sempre com muita música e arte no geral, né? E aí essa experiência que eu contei aqui foi a minha primeira ida ao cinema. E a minha tia nos leva, né? Nós somos muitos primos, muitos tios, consequentemente muitos primos, e aí foi um êxtase, né? Quando a gente começa a conhecer o cinema, conhecer as artes no geral. E não só essa questão nossa, né, do livro, da crônica, do capítulo, o convite veio em dupla quando eles me convidaram também para fazer a capa. Fiquei muito feliz também por causa disso. Foi a primeira manifestação assim, né, que aconteceu comigo. E a honra e a graça é dupla, né? Por isso eu agradeço todas as meninas, todas as colaborações dos outros amigos que deram a força e me ajudaram bastante com isso aí também. Beijo. Daiane Minuti. Daiane Minuti é paulistana, professora da Rede Municipal de Ensino de São Paulo e fotógrafa. Formada em artes visuais, tem paixão especialmente pelo cinema e pela fotografia. Ela adora escrever com a luz. Daiane, muito obrigada. Eu quero agradecer, né, todos os amigos e escrever para este livro
Eu acho que é só mais uma somatória de todos os encontros que nós tivemos com todos os amigos presentes aqui no cinema, projeto Cinema e Vídeo Brasileiro nas escolas, né? A Lei Kishimoto, as nossas idas durante o PEA, né? Ao cinema, para formação, então a gente se formava dentro do cinema e é muito especial mesmo estar com esse grupo, porque é um grupo que é parceiro de vida, né? É um grupo que está na estrada junto, na educação, na amizade, no companheirismo, né? E aí eu estou bem feliz, estou um pouco nervosa, emocionada e envergonhada. Tá bom? Muito obrigada. Eu escolhi escrever, eu acho que várias pessoas escolheram escrever sobre a primeira vez no cinema, porque, como diz o Raul, a primeira vez sempre marca. Às vezes nem sempre é a melhor, né? Mas sempre marca. E dentre todas as primeiras vezes que tiveram no cinema, eu escolhi escrever sobre a minha adolescência, a minha primeira vez indo sozinha ao cinema, né, numa época pós-ditadura militar, que tudo é muito rígido, muito, né, e a gente pouco desobedece, e eu fui sozinha ao cinema e neste momento eu fiz uma desobediência. Tá bom? Obrigada, gente. Marli Barbosa, mulher negra, mãe, filha da dona Cida, educadora, é mestre em linguística aplicada e estudos da linguagem e atua como formadora de professores. Marli, muito obrigada. Boa noite, gente. Eu que agradeço, Inês, o seu convite, a sua presença na minha vida, né, na vida da minha família. Eu estou muito emocionada. Foi a primeira vez que eu escrevi literatura. Então, eu fui muito desafiada. Eu falei, não sei escrever, né? Uma pessoa que ensina a escrever, que alfabetiza, e que, se de repente, como disse a Clarice Lispector, quando o papel branco está se defrontando assim, olhando, você não sabe escrever. Como é que se escreve? É o que a Clarice pergunta, né? Como que começa? Qual é a mesma forma? Será que forma é conteúdo? O que é? Então, eu fiquei com todos esses desafios no meu momento. E a Inês, Marli, escreva. A Inês, não vou fazer. Marli, você faz, sim, faça. E foi uma alegria escrever, participar desse projeto que tem tantos amigos, como disse vários aqui, né? Nós estamos unidos pela educação, pela escrita, né? Pela condição de poder escrever, pelo amor. Então eu acho que queria ficar com essa mensagem do amor, né? Todas as pessoas que estão no livro e as que não estão também marcaram e marcam de muitas maneiras a minha vida. Então eu só quero agradecer vocês, os autores, os participantes, o Armazém do Campo. É muita energia boa aqui hoje, né? Parabéns para todos os autores. Um beijo a vocês. E agora, Raul Dias é professor de línguas na Rede Pública Municipal de São Paulo. Sempre cultivou desde pequeno o prazer da escrita e da literatura, da música e da roda de violão. Além, é claro, de bons filmes para se assistir na frente das telonas. Raul, sua palavra. Muito obrigada. Acho que eu posso dizer é que foi uma honra bastante grande participar dessa coletânea de cinevivências, conhecer um pouco da trajetória aí dessas pessoas tão admiráveis aí que fazem parte do livro. Eu queria
agradecer a todo mundo que fez parte do livro por conta disso, assim, porque é uma honra muito grande mesmo fazer parte dessa história, compartilhar essas experiências singulares. E eu queria agradecer aqui só especialmente a todos que estão presentes aqui, que puderam prestigiar com a leitura ou que ainda vão prestigiar com a sua leitura nossa criação. E queria fazer um agradecimento aqui só a alguns amigos da vida aqui, além de todo mundo que está presente. Bea, vamos arriba, graças por la presença. Derek e Tati, valeu mesmo pela presença também. Matheus e Grace aí, amigos de la vida, e a todos que estão presentes aqui. É uma honra mesmo assim, participar dessa experiência, desse projeto aí. Obrigado. Agora a Rosângela Gonçalves. É uma leonina que adora festejar seu aniversário e ama viajar. Foi professora da rede pública por 33 anos, metade deles numa sala de leitura. Participa de um programa na Rádio Comunitária Cantareira, da Zona Norte de São Paulo, falando sobre livros. E, às quartas-feiras, adora ir ao cinema. Muito obrigada. Boa noite, amigos. Muito obrigada. Obrigada pela presença. A gente nem sabe o que falar, né? É um momento tão feliz que as palavras fogem da mente. Mas primeiro agradecer ao Armazém do Campo, né, por ceder o espaço. As pessoas que fizeram a revisão, né, Sibeli e Reis, ao Cris que fez a capa e a nossa amiga, Sônia, e a todos vocês que estão participando desse momento muito feliz. São dois assuntos que me tocam, a leitura e o cinema. Eu fui uma garota que queria aprender a ler e escrever rápido. Sabe, não tinha acesso a livro, porque a gente era muito pobre. Lia gibi emprestado dos vizinhos. E livros também que alguém emprestava, quando eu aprendi a ler. Mas antes de aprender, eu tinha uma fissura para aprender a ler. Pegava o livro de receita da minha mãe, que era a lápis, e ficava escrevendo em cima das letras para poder ver se eu aprendia a ler. Era um sonho aprender a ler. Então, quando eu aprendi, aí eu não parei mais. Eu li e leio muito. E o cinema tem essa relação com a leitura para mim, porque é outra forma de ler o mundo do cinema, né? Eu demorei ao cinema, fui ao cinema pela primeira vez com 9 anos. E nem foi essa experiência que eu contei no livro, porque nem foi tão agradável assim. Nem assisti ao filme de tão deslumbrada que eu estava com aquela tela. Só ali, sabe? Muito bom. E depois, trabalhando na sala de leitura, eu contemplei também as duas artes, né? A literatura e o cinema. E levava crianças da zona leste de São Paulo, que nunca tinham ido ao cinema, para ter essa experiência. Eu levava no espaço de banco, enchia o cinema de criança pobre no espaço rico. Isso foi muito bom também na minha vida. E muitos deles gostam de cinema até hoje por causa dessa primeira experiência. Então, gente, espero que vocês gostem do livro tanto quanto eu gostei de fazer. Foi um desafio imenso, porque doutoras, né, que estão juntas no projeto, pessoas que já escrevem. A Marli falou que se sentiu oprimida. Ela é uma doutora em alfabetização, não sabia escrever, imagino eu, uma reles professora. Mas foi muito bom, sabe? A gente está tudo no mesmo barco e o barco está lindo, foi maravilhoso. Muito obrigada por estar aqui nesse momento. Agradeço a presença de todos. Meu paizinho de 85 anos veio comigo. Ele também é o responsável por eu gostar de ler, tudo isso. Infelizmente eu não pude contar a história de ir com ele ao cinema, porque eu fui com ele ao cinema esse dia a primeira vez. Vai ser tema do próximo livro, tá bom? Um beijo no coração de todos. Deus abençoe. Obrigada, amor. Agora,
Marco Antônio Ferreira. É natural de Cruzília, Minas Gerais, e reside em São Paulo desde 1990. É formado em Pedagogia pela PUC de São Paulo. Desde 1999 é professor na Rede Municipal de Ensino de São Paulo. Cursou a Escola de Teatro Macunaíma e atuou em algumas peças teatrais. Atualmente, seu hobby preferido é a fotografia. Marco, muito obrigada. Bom, boa noite, gente. Primeiramente, queria agradecer a oportunidade, né? Quando apareceu esse convite, a gente fica sempre um pouco apreensivo, porque a escrita não é o meu campo de atuação mais seguro. Então, é mesmo um desafio, e aí a gente pensa, mergulho nesse desafio, aceito esse desafio ou não, né? Mas como foi feito com tanto carinho por um grupo de pessoas tão especiais, eu aceitei o desafio, e aí a gente vai vendo a proporção que as coisas vão tomando, né? Passei a conhecer um pouquinho mais de cada pessoa que escreveu esse livro, e agora a gente está juntos para sempre nesse livro, né? e é interessante, né, como quando a gente conta um pouquinho das nossas histórias, como elas são potentes, né? Um registro simples de uma coisa que parece ser muito pessoal e corriqueira, mas revela tantas emoções, é capaz de revelar uma época, detalhes de uma história recente, né? E aí a gente vê que, lamentavelmente, muitos cinemas de rua fecharam, né? E aí a gente vai resgatando um pouquinho da história e vendo para onde vai o nosso país, para onde está indo a nossa cultura, a nossa história. Mas, por outro lado, apesar desses aspectos em parte negativos, cada história que a gente pode ver no livro tem também muito amor, muita resistência, muita luta, muito de libertação, gente que a princípio foi pela primeira vez ao cinema desafiando toda uma situação, né? Então são histórias curiosas que remetem também para cada pessoa que vai ler lembranças das suas próprias histórias, e que sejam então boas lembranças de cada um que tiver contato com as nossas histórias, e que esse livro possa mexer de forma positiva com todo mundo. Agradeço a presença de todos e mais uma vez agradeço ao Tony e a Inês, inicialmente, que fizeram o convite, e a todo o pessoal que participou junto comigo desse livro, que foi um trabalho maravilhoso. Senti muito prazer em participar. Muito obrigado. Eu vou chamar agora Vânia Barrada. Linda, deixa eu... Vânia Barrada é taurina, paulistana de nascimento e nordestina de filiação e alma. Multiétnica, com orgulho de todas as cores e ritmos nela contidos. Aposentada da Rede Pública de Educação, mas eterna professora. É apaixonada pela vida, pelos caminhos, pela poesia, pelas histórias, pelas gentes de todo mundo. Também por literatura, música, dança, conversas, risadas, vinho, arquitetura, cultura popular, movimentos de resistência, direitos humanos e cinema. É essa miscelânea que acredita que as artes, inclusive a sétima, tornam esse mundo mais possível para todos.
Então, Vânia, dá uma palavrinha pra gente, pro pessoal te conhecer. Obrigada. Sempre complicado falar, escrever, mas é sempre um desafio que, por estar com amigos, estar com pessoas amadas a vida toda, a gente se sente segura a se expor. Não é fácil, mas a gente se sente segura a arriscar. Eu lembro que quando a Inês me enviou, né, o link, assim, falou, vamos escrever, coisa assim. Eu falei, Inês, uma crônica, vou ter que estudar sobre isso, eu não sei, né? Aí eu mandei para ela uma crônica de Fernando Pessoa, né, que ele fala sobre crônica. Aí no dia seguinte ela me manda uma crônica do Érico Veríssimo falando sobre crônica. Você estava no aeroporto em São Luís do Maranhão. Aí sentei, vou falar sobre a minha primeira vez. Que a primeira vez a gente nunca esquece. Mesmo podendo não ser a melhor, mas a gente não esquece. Né? Então, num instante escrevi e falei, Inês, dá uma olhada. E foi o que ficou. Então, no susto a gente produz. Né? No susto a gente se expõe por estar com um coletivo que a gente acredita, um coletivo que a gente se sente segura, que a gente sabe que faz parte. E nesse livro é isso que existe, um coletivo de pessoas que sonham juntos, que lutam por um mundo melhor, que se arriscam, que estão na vida para fazer diferente. Por isso que a gente até se expõe numa crônica. Então é um prazer estar junto, foi uma brincadeira maravilhosa, brincadeira séria, diga-se de passagem, né? Um prazer imenso viver a vida com essas pessoas. Um prazer imenso estar aqui com vocês, que fazem parte tão bem da minha gratidão. E com isso, gente, finalizamos a apresentação. E dançarina também, porque a dança é uma arte também. Estão falando para eu falar. Dança circular, presente. Com isso nós terminamos a apresentação, né? Um outro autor que não está, mas que também está presente aqui no livro e onde ele está vibrando por nós, que é o Rui Lima. E eu quero agradecer também o Paulinho, né? Paulinho e Rui que elaboraram, o Paulinho está aqui. Eles elaboraram uma playlist, né? Mas nós vamos fazer assim agora. Primeiro vamos ouvir o Adriano, que vai tocar algumas coisas pra gente. E a gente agora pode se descontrair, pegar o autógrafo que está faltando. E depois a gente termina aí ouvindo a playlist. Tá, muito obrigada, Paulinho, pela presença e o apoio aí. E obrigada a todos. Vamos fazer algumas músicas, algumas autorais, outras autores antigos. Quem tem consciência para ter coragem, quem tem a força de saber que existe, e no centro da própria engrenagem, inventa contra a mola que resiste. Quem não vacila mesmo derrotado, quem já perdido nunca desespera, envolto em tempestades decepado,
Entre os dentes, segura a primavera. Quem tem consciência para ter coragem, quem tem a força de saber que existe, e no centro da própria engrenagem inventa a contra-moral que resiste. Quem não vacila mesmo derrotado, quem já perdido nunca desespera. Envolto em tempestades, decepado, entre os dentes, segura a primavera. Secos e molhados. Essa é uma autoral, chama Lilith. Dançando à luz da lua, eufórica toda nua, me sinto bem. A cada mudança sua, me adapta, a vida continua do jeito que lhe convém. Fico por cima sempre, você pensa que me vence, mas sem mim você é só boa, dama sem vida. Então vem aí, beba, aproveite a minha ceia.
prazer. Meu substantivo é feminino, é assim que te conquisto, pra sempre te domino. E você adora isso, sou bonitinho. Essa é Lilith. Vou transitando na tua cidade, vou transitando na humanidade. Venha, venha, venha. TV Arte Multicultural 13 anos, elevando o coração da humanidade. Venha, venha, venha. Quando vi o sol, vi a vida, mamãe. Quando vi a lua, vi a terra em sua mão. É teu meu coração. Venha, venha, venha.